Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O nível astral, quarta camada. O corpo astral é amorfo e composto de nuvens de cor mais bonitas que as do corpo emocional. O corpo astral tende a ter o mesmo conjunto de cores, mas geralmente impregnadas da luz do amor. Estende-se para fora a uma distância aproximada do corpo de 15 a 30 centímetros. Os chakras estadeiam a mesma oitava de cores do arco-íris do corpo emocional, mas todas impregnadas da luz rósea do amor. O chakra do coração de uma pessoa amante está cheio de luz cor-de-rosa no nível astral. Quando as pessoas se apaixonam, podem ver-se belos corações, e uma bela cor rósea se adiciona às pulsações áureas normais que observo na pituitária. Quando as pessoas estabelecem relações umas com as outras, criam cordões a partir dos chakras que as ligam. Tais cordões existem em muitos níveis do campo áurico em adição ao astral. Quanto mais longa e profunda for a relação, tanto mais numerosos e fortes serão os cordões. Quando as relações terminam, esses cordões se dilaceram, causando não raro grande sofrimento. O período de cura de um relacionamento, por via de regra, é um período em que se desligam os cordões nos níveis inferiores do campo e se enraizam de novo dentro do eu. Verifica-se grande dose de interação entre as pessoas no nível astral. Grossas bolhas de cor de várias formas movem-se rápidas de um lado a outro da sala entre as pessoas. Algumas são muito agradáveis e outras o são muito menos. Você pode sentir-se constrangido por causa de alguém do outro lado da sala que aparentemente nem sequer se deu conta da sua presença. Em outro nível, contudo, muita coisa está acontecendo. Tenho visto pessoas de pé ao lado uma da outra no meio de um grupo, fingindo não dar pelas respectivas presenças, quando no nível da energia se verifica plena comunicação, com grandes quantidades de formas de energia movimentadas entre elas. Você mesmo, sem dúvida, já experimentou isso, sobretudo entre homens e mulheres. Não se trata apenas da linguagem do corpo. Há um fenômeno energético real que pode ser percebido. Quando um homem ou uma mulher, por exemplo, imaginam estar fazendo amor com alguém, digamos, num bar ou numa festa, produz-se um verdadeiro teste nos campos da energia para averiguar se os campos são síncronos e se as pessoas são compatíveis. O leitor encontrará novos exemplos desse fenômeno de interação áurica no capítulo 9. O corpo etérico padrão, quinta camada. Chamo a quinta camada da aura o etérico padrão porque contém todas as formas que existem no plano físico em forma heliográfica ou padronizada, como se fosse o negativo de uma fotografia. É a forma padrão do corpo físico. A estrutura da camada etérica do campo de energia deriva da camada etérica padrão. É a cópia heliográfica ou a forma perfeita para a camada etérica tomar. Estende-se a uma distância de cerca de 45 a 70 centímetros do corpo. Na doença, quando a camada etérica se desfigura, faz-se necessário o trabalho etérico padrão a fim de proporcionar a sustentação da camada etérica na sua forma padrão original.
É o nível em que o som cria a matéria e o nível em que o som é mais eficaz na cura. Isso será discutido no capítulo 23 sobre cura. Para minha visão clarividente, tais formas aparecem como se fossem linhas claras ou transparentes sobre um fundo azul cobalto, muito parecidas com uma cópia heliográfica de arquiteto, só que a cópia heliográfica existe em outra dimensão, como se fizesse uma forma enchendo completamente o fundo, de sorte que o espaço vazio restante cria a forma. Um exemplo seria a comparação entre o modo com que se cria uma esfera na geometria euclidiana e o modo com que se cria uma esfera no espaço etérico. Na geometria euclidiana, cria-se uma esfera definindo primeiro um ponto. Um raio desenhado a partir desse ponto nas 3 dimensões criará a superfície da esfera. Entretanto, no espaço etérico, que se poderia cognominar de espaço negativo, faz-se mister o processo contrário para formar a esfera. Um número infinito de planos, vindos de todas as direções, enche o espaço, com exceção da área esférica do espaço que ficou vazio. Isso define a esfera. É a área não preenchida por todos os planos que se encontram que então define o espaço esférico vazio. Desse modo, o nível etérico padrão da aura cria um espaço vazio ou negativo em que se pode existir o primeiro nível ou nível etérico da aura. O padrão etérico é o padrão para o corpo etérico, que então forma a estrutura da grade, campo de energia estruturado, sobre a qual cresce o corpo físico. De Sartre, o nível etérico padrão do campo de energia universal contém todas as formas existentes no plano físico, exceto no nível padrão. Essas formas existem no espaço negativo, criando um espaço vazio em que a estrutura da grade etérica cresce e sobre a qual existe toda a manifestação física. Focalizando somente a frequência vibratória do 5º nível quando se observa o campo de alguém, só se pode isolar a 5ª camada da aura. Quando o faço, vejo a forma do campo áurico da pessoa que se estende aproximadamente 75 centímetros para fora dela. Dir-se-ia uma forma oval estreita, que contém toda a estrutura do campo, incluindo chakras, órgãos e forma do corpo, membros, etc. Tudo em forma negativa. Essas estruturas parecem formadas de linhas transparentes sobre um fundo azul escuro, que é espaço sólido. Quando sintonizo esse nível, também percebo todas as outras formas que me cercam nessa perspectiva. Isso parece acontecer automaticamente quando desvio meu mecanismo perceptivo para essa direção. Ou seja, minha atenção é levada primeiro para o 5º nível. Em seguida, eu a concentro na pessoa que estou observando. O corpo celestial, 6ª camada. O 6º nível é o nível emocional do plano espiritual, denominado corpo celestial. Estende-se cerca de 2 pés a 2 pés e 3/4, em torno de 83 centímetros de distância do corpo, o nível através do qual experimentamos o êxtase espiritual. Podemos alcançá-lo por intermédio da meditação e de muitas outras formas de trabalho de transformação, de que já fiz menção neste livro. Quando atingimos o ponto de estar onde conhecemos nossa conexão com todo o universo, quando vemos a luz e o amor em tudo o que existe, quando mergulhamos na luz e nos sentimos dela e ela de nós e nos identificamos com Deus, elevamos nossa consciência até o 6º nível da aura. O amor incondicional flui quando existe conexão entre o chakra aberto do coração e o chakra celestial aberto. A esse respeito,
combinamos o amor da humanidade, nosso amor humano básico aos nossos semelhantes na carne, com o êxtase espiritual encontrado no amor espiritual que vai além da realidade física para todos os reinos da existência. A combinação dos dois cria a experiência do amor incondicional. O corpo celestial apresenta-se diante de mim numa formosa luz tremeluzente, composta sobretudo de cores pastel, que tem um brilho de prata dourada e uma qualidade opalescente, como sequins de madrepérola. Sua forma é menos definida que a do nível etérico padrão, visto que se parece compor simplesmente da luz que se irradia do corpo, à semelhança da luz intensa em derredor de uma vela. Dentro dessa luz intensa há também raios mais brilhantes e mais fortes de luz. O corpo quetérico padrão ou corpo causal, sétimo nível. O sétimo nível é o nível mental do plano espiritual chamado quetérico padrão. Estende-se aproximadamente de 75 centímetros a 1 metro do corpo. Quando elevamos a consciência ao sétimo nível da aura, nos identificamos com o Criador. A forma externa é a forma ovalada do corpo da aura e contém todos os corpos áuricos associados à encarnação atual do indivíduo. Esse corpo é também um padrão altamente estruturado. Vejo-o composto de minúsculos raios de luz auriprateada, de grande durabilidade, que mantém unida toda a forma da aura. Contém uma estrutura de grade dourada do corpo físico e de todos os chakras. Quando sintonizo o nível de frequência da sétima camada, percebo uma bonita luz dourada tremeluzente que pulsa tão depressa que emprego o termo tremeluzir. Disseíam milhares de raios dourados. A forma de ovo de ouro estende-se além do corpo, numa distância aproximada de 90 centímetros a 1 metro, dependendo da pessoa, com a ponta menor debaixo dos pés e a ponta maior cerca de 3 pés acima da cabeça. Poderá expandir-se até mais se a pessoa for muito energética. A borda externa me parece, na realidade, uma casca de ovo com uma espessura de 6 a 12 centímetros. Essa parte externa da sétima camada, muito forte e elástica, resiste à penetração e protege o campo exatamente como a casca do ovo protege o pinto. Todos os chakras e formas do corpo dão a impressão de ser feitos da luz dourada desse nível. Este é o nível mais forte e mais elástico do campo áurico. Pode ser comparado a uma onda de luz estacionária de forma intrincada, que vibra num ritmo elevadíssimo. Pode-se quase ouvir um som ao olhar para ele. Tenho certeza de que se poderia ouvir um som se meditasse numa imagem assim. O nível dourado padrão também contém a corrente principal de força que corre para cima e para baixo ao longo da espinha, e é a corrente principal de força que nutre o corpo todo. À proporção que a corrente de força dourada pulsa para cima e para baixo da espinha, carrega energias através das raízes dos chakras e liga as energias recebidas por intermédio de cada chakra. A corrente principal de força vertical induz outras correntes que formam ângulos retos com ela, a produzirem fitas que se projetam diretamente para fora do corpo. Estas, por seu turno, induzem outras correntes que circulam ao redor do campo, de modo que todo o campo áurico e todos os níveis abaixo dele são circundados pelas mencionadas correntes e mantidas no interior da rede, que tem forma de cesto. Esta rede mostra a força da luz dourada, a mente divina que mantém unido todo o campo em sua inteireza e integridade.
Além disso, no nível quetérico padrão estão também as faixas de vidas passadas dentro da casca do ovo. São faixas coloridas de luz que cercam completamente a aura e podem ser encontradas em qualquer lugar sobre a superfície da casca do ovo. A faixa encontrada perto da área da cabeça e do pescoço, em regra geral, é a que contém a vida passada que você está procurando clarear em sua atual circunstância de vida. Jack Schwartz fala das faixas e de como identificar-lhes o significado pela cor. Mais adiante, na sessão de tratamento da vida passada, descreverei como se devem trabalhar essas faixas. O nível quetérico é o último nível áurico do plano espiritual, contém o plano da vida e é o último nível diretamente relacionado com esta encarnação. Além desse nível está o plano cósmico, o plano que não pode ser experimentado do ponto de vista limitante de uma só encarnação. O plano cósmico. Os dois níveis acima do sétimo que consigo ver são o oitavo e o nono. Cada um deles se associa respectivamente ao oitavo e ao nono chakras, localizados acima da cabeça. Cada qual parece cristalino, composto de finíssimas e altas vibrações. O oitavo e o nono níveis dão a impressão de seguir o padrão geral de alternância entre a substância do oitavo nível e a forma no nono nível, no sentido de que o oitavo se diria, principalmente, uma substância fluida e o nono um padrão cristalino de quanto existe abaixo dele. Não encontrei referências a esses níveis na literatura, mas não digo que não existam. Conheço muito pouca coisa a respeito deles, a não ser algumas práticas de cura muito poderosas que me foram ensinadas pelos meus guias. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.